E aí, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Hoje o assunto que nós vamos tratar é de uma parte da que ainda envolve a pré-produção, que é o storyboard. Então antes da gente ter, por isso que a gente viu movimento de câmera, a gente viu planos, porque se você para fazer storyboard, você precisa planejar sabendo da existência desses planos, desses movimentos de câmera, dos ângulos, né, da lateral, para cima, para baixo, da onde está vindo a câmera, que tipo de movimento você quer passar. Então, porque o storyboard, ele é uma ferramenta de planejamento visual do filme, certo? Ele é uma reescrita do script ou do roteiro, né, ou do roteiro técnico, de uma forma visual. Ele é o primeiro desses passos para você dirigir e editar um filme. Isso porque, se a pessoa tem um script na mão, tem um roteiro técnico na mão, com o storyboard, para você poder fazer a filmagem, para você poder fazer a gravação, fica muito mais fácil. Sem o storyboard, vira tudo um grande achismo. Mesmo que você descreva detalhadamente o que você quer na cena, corre o risco muito grande da pessoa que vai fazer a gravação não saber, do diretor do filme, das pessoas que vão fazer a gravação daquela cena, não saberem exatamente o que você queria quando você escreveu aquela cena. Isso porque nem sempre ou quase nunca, quem escreve o filme, quem escreve o roteiro, quem escreve o roteiro do comercial, ou quem escreve o roteiro da sua pauta jornalística, não é a mesma pessoa que grava. Então, se você não conseguir passar para a pessoa exatamente o que você quer na sua cena, ou exatamente o que você está pretendendo e passar de maneira visual qual é o plano, de que maneira você quer as pessoas posicionadas, como que você quer exatamente a altura da câmera, se você não desenhar isso para as pessoas, corre o risco muito grande disso sair completamente errado e você ter que regravar, e isso gasta mais dinheiro. Então o storyboard, ele acaba, sim, combinando elementos de textos que são do roteiro, do script, com representações visuais. Tudo bem? Então ele pode ser criado antes do roteiro para auxiliar até quem escreve a visualizar as imagens e esses movimentos. Geralmente ele é feito ele é feito depois. Você com o roteiro, a pessoa idealiza a maneira como aquelas cenas podem ser feitas. Isso também pode ser feito em comum acordo. Quando você tem no espaço jornalístico ou no espaço publicitário, você vai ter duas pessoas trabalhando em cima disso. Então, geralmente, o produtor da matéria e também, no caso da publicidade, você vai ter um redator e vai ter o diretor de arte. E essa discussão pode ser conjunta. Então, você, através desse detalhamento, desse desenho das cenas, fica muito mais simples de você gravar. Se você der uma atenção especial e boa para o storyboard, para o roteiro bem escrito, né? Se você conseguir detalhar isso bastante, você vai ver que para gravar fica muito fácil, porque se você sabe exatamente o que você precisa fazer, você não precisa perder tempo fazendo coisas que você acha que vai ficar bom. Ah, eu acho que essa cena vai ser assim, eu acho que aquela cena vai ser assado. Você não tem que achar nada. Se você desenhar com antecedência, se você conseguir fazer com antecedência, você não vai ter problema nenhum para gravar cenas, porque você já sabe o que fazer. Então você consegue planejar com muito mais antecedência e isso acaba se tornando um processo menos doloroso do que deveria ser, ok? Então, o storyboard envolve essa descrição e o planejamento da continuidade da cena aliás, do planejamento de continuidade de cena por cena no fluxo do filme usando ilustrações sequenciais. Então, só que o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que vou ter que desenhar cada mini quadrinho. Então, se a pessoa fizer um movimento, eu tenho que desenhar toda a largura do movimento. Desde, por exemplo, vou esticar minha mão para cumprimentar alguém. Eu tenho que desenhar todos os quadrinhos da pessoa, desde a mão saindo de perto do corpo, até batendo, até apertando a mão da outra e a mão voltando para perto de mim. Não, não é assim. Você pode já desenhar direto somente o aperto de mão. Você não precisa desenhar todos os quadros, você tem que desenhar os quadros-chave, né? Aqueles quadros que mostram, que denotam qual é a ação da cena. Então você não precisa desenhar cada detalhezinho. É claro que quanto mais você desenhar, mais fácil vai ficar, mas você não precisa desenhar todos os detalhes de movimento, nem mesmo se o filme for um filme de animação. Então não é apenas uma coisa para o diretor, para planejar sequências, ângulos de câmera e outros elementos, mas também é uma maneira de você auxiliar quem faz o orçamento do filme.
Porque com o storyboard na mão, você sabe, por exemplo, quantos atores você vai precisar, que tipo de localização ou locação você precisa correr atrás, quanto tempo vai ser necessário filmar e outros aspectos do filme que você vai saber exatamente quanto tempo você necessita para fazer a produção. De repente você precisa fazer uma produção e aí o roteiro escrito e a produção precisa sair em 5 dias. Aí você tem um roteiro escrito que precisa de 3 meses para fazer. Você inviabiliza através do storyboard. Você consegue mostrar, olha, minha ideia não dá para ser assim, dá para fazer em 5 dias. A gente precisa de pelo menos aí uns 15 dias para gravar e tudo mais. Então com o storyboard vai ser possível você estimar todo o custo da produção, porque você pode ver qual é o número de cenas, quantos personagens existem, quantos equipamentos você vai precisar e todos os cenários que serão requisitados. O storyboard, ele quebra então uma cena em várias partes, tá? Então o produtor ou um designer, quando recebe o storyboard, ele sabe tudo que vai acontecer dentro daquele frame e acaba economizando tempo e dinheiro na produção. Joia? Então, do que o storyboard é formado? Primeiro eu vou falar do que ele é formado, depois eu mostro na prática um storyboard com esses elementos separados para vocês entenderem. Tá legal? Então vamos lá. Então, os storyboards então são formados com essas cenas dos personagens e os cenários organizados sequencialmente dentro de uma composição pré-definida, descrições verbais da cena, ou seja, além de ter o quadro por escrito, eu também tenho que ter embaixo uma descrição verbal, ou seja, via texto, do que está acontecendo no quadro. Isso para poder confirmar se aquilo que você está querendo dizer está bem correto ali em cima do desenho que você fez. Tem que ter marcação de movimento de câmera e movimento de personagem. Então, o personagem se desloca da esquerda para a direita. O movimento de câmera que vai ser feito aqui é uma pan, é um tilt, é um traveling. Enfim, você tem que ter essa indicação, ou se a câmera está fixa, ou se a câmera vai fazer um zoom, ou vai tirar zoom. Movimento de marcação de tempo das ações. Quanto tempo demora este quadro? Esse quadro demorou 5 segundos, 3 segundos, 10 segundos? Todos esses elementos variam dependendo do tipo de trabalho que você está executando. Aqui a gente tem então um exemplo aqui para vocês verem de tudo isso que eu acabei de falar, né? Então eu tenho o sketch da cena, então esse cara aqui é o meu sketch da cena, é o desenho que eu faço da cena. Esse desenho aqui, ele não precisa ser tão fidedigno como está aqui. É claro que fidedigno dessa maneira que está aqui se torna muito mais real, né? Então fica muito mais fácil de você delimitar, mas a gente vai ver que existem outros storyboards simples. Aqui é a indicação, essa seta vermelha com este novo quadro é a indicação de como vai ser feito como vai fechar a câmera, qual vai ser o movimento da câmera. Então a câmera vai estar aberta aqui neste quadro e em seguida ela vai fechar até aquele elemento que está aqui nesse quadro vermelho que está aqui. Aí depois eu tenho aqui do lado todas as marcações de tempo, o que cada acontece, então o roteiro tá colocado aqui, mais as ações de tempo. Então tá tudo aqui do lado de cá. Você não precisa colocar do lado, você pode colocar embaixo também essas marcações, aqui onde tem aqui embaixo uma marcaçãozinha de texto. Então você poderia, por exemplo, colocar esse textinho que está aqui, por exemplo, embaixo aqui da marcação. Aqui, por exemplo, eu tenho uma outra marcação de movimento de câmera, né? Então a minha câmera vai subindo para lá, por exemplo. Tá bom? E aqui é a linha do tempo no geral. Então você percebe que aqui eu tenho a linha do tempo no geral que vem por aqui. Então aqui você percebe que eu tenho duas cenas, né? Então eu tenho uma cena, tenho aqui a cena número 2. Isso não significa, por exemplo, que isso vai acontecer, vão ter só essas duas cenas, né? Isso significa que, por exemplo, se você está fazendo uma transição e tiver alguma outra cena aqui no meio do caminho, ou de repente um pouquinho mais de close, ou um pouquinho menos de close, você vai acabar não precisando desenhar, mas você tem aqui basicamente um layout de storyboard básico, tá bom? Existem dois tipos principais de storyboards, tá? Um que é direcionado para o cliente, e esse storyboard é um storyboard mais artístico, então ele, por exemplo, não tem essas marcações técnicas que a gente viu no slide anterior, então ele é usado, por exemplo, para você demonstrar o conceito, demonstrar a ideia, então ele é usado para início de pré-produção, então você usa ele para apresentar a sua ideia, porque nem sempre, e principalmente em mercados menores, não é possível você produzir um material
a custo baixo, mesmo que seja custo baixo, né? A agência vai fazer ali com o materialzinho que ela tem, ou com uma câmera semi-profissional que ela possua lá, um monstrinho, como a gente chama, né? Que é um vídeo mal acabado, que é um material feito de maneira artesanal para apresentar para o meu cliente a minha ideia. Às vezes não dá para fazer esse tipo de coisa. Então você vai ter que apresentar isso via desenho, né? Então para você não despender tanto dinheiro fazendo um monstrinho, ou você não tem o recurso técnico necessário para fazer ele, se utiliza do desenho para apresentar a sua ideia. E esse desenho, então, ele pode ser depois utilizado para desenvolvimento ou para dar início à pré-produção, porque a partir desse desenho ser aprovado, você já consegue saber que tipo de personagem você vai precisar. Ele tem pouco detalhamento técnico e é mais apurado então nesse estilo artístico, tá? E geralmente feito em cores. Então, esse aqui é um detalhe bem importante aqui, essas três últimas linhas aqui no final são detalhes bem importantes desse storyboard artístico, desse storyboard direcionado ao cliente. Na tela seguinte a gente vai ver um exemplo aqui de um storyboard direcionado ao cliente, que é o storyboard conceitual, que é o storyboard que não tem muitos aspectos técnicos. Tá vendo? Então é um desenho muito bem acabado. Aqui a gente está vendo, né, um desenho aqui absolutamente é, é, irrepreensível, né, no sentido dos personagens, né, da maneira como a pessoa desenha. É muito detalhado esse storyboard que está aqui. É muito detalhado porque ele mostra todas as transições de movimento. Então você vê que de um quadro para o outro tem pouca alteração, porque ele vai mostrando muito detalhadamente as nuances de movimento. Até, tá vendo aqui, por exemplo, de um quadro para o outro só a abertura da boca. Nem sempre isso é preciso fazer, porque você não precisa mostrar isso com todos esses detalhes. Você já poderia, por exemplo, mostrar a boca aberta e seria suficiente, mas isso aqui, por se tratar de um filme de animação, talvez seja muito importante você fazer todo esse nível de detalhamento, mas em outros storyboards conceituais que são apresentados para cliente, para aprovação de ideia, você não precisa de tudo isso. É claro que aqui eu sei que a gente está num nível de desenho profissional, né, do nível de desenho altíssimo, e você nem sempre todo mundo tem esse mesmo nível de desenho. Então é possível sim fazer storyboards mais simples do que esse, e daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos desses aqui. Tá legal? Então tá, então vamos seguindo. A gente então tem o storyboard que é mais o tipo de storyboard que eu estou querendo que vocês façam, que é direcionado à cena, né? Que é direcionado à produção do audiovisual, que é direcionado a mostrar como executar a cena e a ideia que estão escritas. Então, ele é utilizado depois que houve a aprovação do conceito ou da ideia, você vai acabar fazendo mais um storyboard, né? Então, vocês entenderem que num processo profissional, eu estou falando sim de uma coisa maior, né, do filme, de uma coisa com um orçamento bem grande. Você tem um storyboard artístico, então você tem um storyboard direcionado à aprovação, e depois você tem um segundo storyboard que daí já é direcionado para a produção, direcionado à cena. Você vai ter dois storyboards. No caso nosso aqui, no caso prático nosso, vocês não precisam fazer o storyboard artístico, não vão precisar fazer storyboard artístico, né? Pelo menos não nesse sentido, tem que fazer dois storyboards. Se eu pedir o storyboard artístico, vai ser o storyboard só o storyboard artístico, ou o storyboard conceitual. E se eu pedir o storyboard técnico, vai ser só o storyboard técnico, não tem que fazer as duas coisas sempre, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Estou mostrando só que existem essas diferenças para vocês saberem por que o storyboard é mais bonito esteticamente do que o outro, e por que o storyboard tem muito mais coisas escritas do que outros, tá? Então, no storyboard direcionado à cena, ele vai mostrar essa execução e vem cheio, né, vem recheado de informação técnica, né? Então, e com foco em continuidade das ações, nos ângulos de câmera, nos posicionamentos e nos movimentos. Mas tem uma qualidade gráfica, ou seja, uma qualidade de desenho bastante inferior ao que a gente viu anteriormente, que é o storyboard de conceito, geralmente só no sketch, sabe? Só no preto e branco, porque para que o desenho possa ser facilmente reproduzido e fotocopiado. Então, se você tiver que escanear coisas coloridas e coisas complexas, talvez às vezes isso não fique, nem seja tão fácil de fazer. Então, vamos ver um exemplo no slide seguinte, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um storyboard direcionado à cena, né? Com descrição das cenas e dos movimentos. Então, aqui eu tenho o quadro do desenho da cena, e pelo quadro
já dá para ter uma ideia muito boa de qual é o ângulo, mas se você não, é preciso que ainda você determine aqui embaixo escrevendo, né, que você determine aqui embaixo escrevendo qual é o ângulo e qual o movimento de câmera e, se possível, um pouco da descrição da série. Então, às vezes essas 3 linhas não são suficientes, você precisa de um pouco mais para escrever. E assim sucessivamente, né? Então cada cena aqui tem uma marcação de movimento, se o movimento é da esquerda para a direita, se o movimento é para trás para frente, se o movimento vai para onde e tudo mais. Então cada uma dessas cenas vai apontando uma maneira de se fazer. O desenho aqui ainda é num nível altíssimo, né? É um storyboard de nível alto, um storyboard de nível detalhado, um storyboard que tem um cuidado com o desenho bastante grande. Vamos ver um outro exemplo aqui de storyboard direcionado à cena. Esse também é um storyboard bastante detalhado, né? Um storyboard que parece de um comercial de televisão. E esse então começa com um close, por exemplo, fica bem claro que é um close, mas é o que falta aqui nesse storyboard, né? Ele é um storyboard técnico, mas aqui faltam todas as descrições. Eu não tenho as descrições aqui embaixo, ó. Faltam todas aquelas descrições aqui. E é isso que faltam. Então, todas essas descrições. Beleza? Então, aí não adianta só desenhar, você tem que ter as descrições, porque você tem que saber se, por exemplo, esse ângulo vai abrir, vai cortar, vai sair, vai fazer um movimento, por exemplo, da esquerda para a direita, e aí a gente vai ver da janela do carro dele essa cena que está aqui, ou isso é um corte seco? Né? Então, exatamente. Aqui, por exemplo, eu tenho já uma indicação de movimento. Ó. Então, essa indicação de movimento facilita, ou seja, a câmera vai para lá, a câmera vem para cá. Então, em algumas outras cenas estão faltando essas descrições justamente para poder dizer o que tem que acontecer. Tá vendo? Então, artisticamente, sim, esse é um storyboard direcionado à cena, mas ainda faltam as descrições do que precisam ser feitos. Na próxima, a gente vai ver aqui já um storyboard direcionado à cena, mas um pouco mais simples. Tá aí, um pouco mais simples, ó, um pouco mais simplinho. Então já não é todo esse desenho, esse cuidado com o desenho, mas também não é um bonequinho de palitinho. E se fosse um bonequinho de palitinho, tinha que entender que esse bonequinho de palitinho, ele precisava levar em consideração esses ângulos, levar em consideração esses planos, alterar e trocar planos para ficar mais interessante. Então aqui eu tenho, por exemplo, um plano, né, geral da sala de aula, depois eu tenho um outro close, depois eu tenho um diálogo, a pessoa aqui está, depois eu tenho aqui o plano geral nesse slide aqui, depois aqui eu tenho um pouquinho mais de close, né, aqui é um long shot, então é um plano geral, depois eu tenho um plano médio, depois eu tenho um close, e assim sucessivamente, tá? Aqui embaixo já não tem as marcações, né? Mas aqui, para vocês terem uma ideia como funciona isso. Aqui depois eu tenho um plano de conjunto, aqui depois eu vou ter de novo, aqui eu vou ter um meio primeiro plano, né? Não é um plano médio, mas aqui nessa cena eu vou ter um meio primeiro plano, aqui eu vou ter um primeiro plano. Então, essas marcações são importantes de você fazer no storyboard. Então, aqui de novo, um outro tipo de storyboard, um pouco ainda simples, né, feito através de sketches com as descrições laterais. Então, não preciso fazer eles embaixo, não preciso colocar as informações sempre embaixo. Se você achar mais legal, você pode colocar as informações de maneira lateral, então sem problema nenhum. Também dá para fazer assim. Aqui, por exemplo, eu tenho um storyboard de jogo, porque daí, por exemplo, no jogo é possível que você tenha que mostrar alguns animéticos, né? Depois que sai da função do jogo, como é que funcionaria, por exemplo, para soltar o poder ou para finalizar, o que acontece, se é um filme. Então, todo jogo também tem que ter storyboard e funciona igualzinho o filme e tem que ter as marcações aqui embaixo de cenas, o que está acontecendo e deixando de acontecer. Nesse outro slide, eu tenho um storyboard publicitário, que é o storyboard da Coca-Cola, né? O storyboard de um comercial da Coca-Cola. É bem complexo, né? Tá bem complexo aqui porque ele é completo, né? Na verdade, ele é bem completo. Então depois vocês podem olhar com cuidado todas as cenas. Aqui tá faltando todas as descrições, né? Então faltam todas as descrições aqui dessa cena. Só que é um storyboard que deve ter sido usado somente para apresentar o conceito,
mesmo que seja preto e branco assim, foi somente para apresentar o conceito, mas porque o nível de detalhamento do desenho é realmente muito grande e muito alto. Outros exemplos de storyboards publicitários. Aqui, por exemplo, eu tenho um desenho mais fidedigno, né? Nesse exemplo aqui eu tenho um desenho mais artístico, então ótimo desenho, muito bom, fica muito fácil de você apresentar, né? Então, como é que vai ser esse roteiro aqui? Vai ser o personagem que está falando dentro da loja, aí ele encontra alguém, fala com essa pessoa, mostra qual, né? Então aqui ele está dentro da loja, aí depois ele encontra com alguém, fala com essa pessoa, e por último ele fala qual é a promoção. Aqui, por exemplo, da Coca-Cola que está logo ao lado, então na cena aqui, por exemplo, eu tenho já um plano diferente, então mostrando essa pessoa que está aqui, então aqui é um plano geral, depois eu altero esse plano para um outro plano um pouco mais fechado nela, então você pode tratar isso aqui, por exemplo, como um plano médio, depois eu tenho um close, aí depois eu tenho uma visão lateral dela fazendo uma outra coisa aqui já num outro plano médio, né? Aí depois aqui eu já tenho um plano americano, depois um close na mão da lata, e aí seguem as cenas até se desenrolar o comercial. Aqui não tem o comercial inteiro, mas ele vai se desenrolando através dessa. Fica fácil de você ver a movimentação da câmera, né? Então você percebe que com essas. Aqui sendo um, aqui dois, e aqui três, aqui quatro, aí cinco, seis, sete e oito. Então você percebe que através desse storyboard é fácil de você entender o que você precisa ter na cena. Né? Você percebe até os elementos que estão, da maneira como estão dispostos, que as tomadas de decisão de composição de cena já foram tomadas antes, até para a própria roupa da modelo, a roupa das pessoas que estão em volta, todos os aspectos técnicos são fáceis de definir através do storyboard desse aqui. Tem outros storyboards, né, de filmes famosos, por exemplo, que são muito legais a gente ver, porque é interessante a gente perceber como o storyboard sempre esteve presente no cinema e não é uma coisa que se faz agora, porque a gente tem esse recurso digital super bacana que a gente tem aqui para desenhar digital. Então não é só porque a gente tem esse recurso digital aqui, o storyboard é feito desde sempre. Então a gente tem com filmes antigos, como por exemplo Os Pássaros, que é um filme antigo da década de 60, e a gente tem, por exemplo, um filme que, como Star Wars, que é um filme da década de 70 e início da década de 80. Então são dois filmes antigos que mostram que o storyboard está presente desde sempre. Então o storyboard é muito legal de você fazer, porque você acaba sabendo até o que tipo de material, que tipo de coisa você precisa construir para você poder gravar a cena. E aqui o que você é necessário para fazer. Então é bem interessante esse storyboard aqui dos pássaros do Star Wars aqui, que é bem, bem bacana. Esse nível de detalhamento, né, a gente considera como sendo a quantidade de elementos apresentados em cada cena. E essa quantidade de detalhe vai depender do tipo de storyboard que você está fazendo. Né? Eu já tinha falado sobre isso, mas vou repetir. Então, no roteiro técnico e no storyboard técnico, né, a prioridade é a demarcação de movimento de câmera e movimento dos personagens. Então, ele acaba sendo um storyboard menos detalhado. Quando é para apresentar para o cliente, ou apresentar um conceito, ou apresentar para um estúdio, ou apresentar, enfim, para alguém que seja muito importante, assim, no sentido de aprovação, aí você vai usar um storyboard para apresentação de conceito, que vai usar para fazer uma ideia, para construção de cenário, para estudo de padrão cromático, ou seja, você vai precisar fazer colorido, porque você vai querer determinar qual é o tom, né, para formar um estilo de traço. Geralmente você tem um storyboard bastante detalhado, como por exemplo esse daqui do Procurando Nemo, que eu tenho aqui na próxima tela. Olha como o storyboard do Procurando Nemo é muito próximo das cores e dos personagens finalizados. É claro que não é exatamente igual, porque na hora que você faz o digital isso fica um pouco diferente, mas é uma maneira de você perceber como é interessante que o uso do storyboard seja feito tanto para um comercial local aqui em Campo Grande, de 30 segundos do produto que você quiser fazer, e se usa storyboard aqui localmente, sim, mas também se usa a mesma técnica de storyboard para se gravar um blockbuster como é o Procurando Nemo. O nível de detalhamento muda, claro que muda, e também que aqui em Campo Grande nem sempre a gente tem disponíveis o dinheiro suficiente para poder contratar um ilustrador
dessa qualidade. Então, às vezes, faz o ilustrador que tem dentro da agência mesmo, que às vezes não é um exímio ilustrador, mas ele é um bom ilustrador, um ilustrador competente, ou um ilustrador ok, e só com a ilustração ok que ele tem, ele realmente já consegue fazer, passar a ideia do que ele gostaria, né? Então, tem storyboards complexos, como esse próximo da próxima, que é o storyboard de um seriado mais antigo, né, do Lost, que já leva até em consideração, por exemplo, a estética dos personagens, porque isso aqui com certeza é um storyboard de episódios posteriores à estreia, né? Então já é um storyboard que leva em consideração outras questões, que inclusive a estética e o jeito que é cada personagem. Aqui eu tenho outros exemplos de storyboards para vocês perceberem que esse aqui é um do Up, que é bem bacana, diferente. Mas eu tenho storyboards que são mais simples, né? Que a gente chama até de RAF, né? RAF no sentido de ser alguma coisa ainda a grosso modo, né? Vamos dizer assim. RAF seria alguma coisa a grosso modo. Essa seria a tradução. Às vezes se escreve RAFI mesmo, R-A-F-I, mas ele vem do inglês que é rough, que é uma coisa bruta, né? Uma coisa a grosso modo. Então você pode ter um storyboard, por exemplo, a grosso modo, para você tratar e explicar uma ideia para alguém que é da sua equipe de criação e não para apresentar para alguém que vai aprovar, ou mesmo para mim, que sou professor, né? Você, o Ado pediu para gravar aqui esse material, essa cena, pediu para fazer o storyboard dessa cena. E aí você me mandar essa qualidade aqui de trabalho não é legal, mas de repente para você mandar para o seu colega de grupo para mostrar para ele o que você está pensando, estou pensando uma coisa mais ou menos assim. Então esse tipo de storyboard é interessante. É a partir dessa aprovação entre vocês, às vezes dentro de um grupo de 3, de 4, de 5 pessoas, você olha e fala assim, não, legal, pode seguir essa ideia, agora só faz o desenho, dá uma melhorada no desenho para a gente poder mandar o storyboard finalizado. Então aí a gente chama isso de RAF, né? Ou de rough, que é aqui, ó, em inglês, ó. Tá vendo? A grosso modo. Então aqui eu tenho um storyboard bem grosso modo, e esse storyboard grosso modo pode levar à finalização do storyboard. Então a sequência correta da lógica de pensamento é essa, como no slide seguinte que a gente vai ver aqui. Então tá aqui uma sequência lógica para vocês entenderem o que significa detalhamento, né? Então aqui, por exemplo, eu posso ter o storyboard que é feito internamente para quem está fazendo, então é você e seu grupo, são 3 pessoas que estão executando esse trabalho. Estou falando de profissional, né? Então, assim, a gente está em três pessoas executando esse trabalho, você apresenta a sua ideia de um storyboard a grosso modo. Daí, no segundo momento, você vai apresentar isso para o seu chefe. Aí você desenha um pouco melhor, né? Ainda não com todos os detalhes, mas aí você apresenta para o seu chefe. Aí, aprovado pelo seu chefe, você pode definir um estilo. E esse estilo é o nível 3 ou o nível 4. E aí você pode fazer tanto um quanto o outro, ou mesmo fazer os dois. Inicialmente você faz o nível 3 para apresentar o conceito, e aí, em aprovado o conceito, você parte para o nível 4, para daí você finalizar esse storyboard e mostrar exatamente quais são as cores e como vai ser o conceito geral desse filme. Porque no nível 3 eu não tenho como mostrar para a pessoa como é que vão ser as cores e como vão ser o tom do filme no sentido do sentido cromático dos elementos de cena, mas no nível 4 eu já tenho essa possibilidade. Então você encare isso como uma sequência. Então eu tenho um como uma coisa interna, o 2 ainda é interno, mas para aprovação do seu chefe de equipe, o 3 para aprovação de conceito e o 4 que seria para finalizar esse conceito, passando então os elementos de cena e as cores que são as cores predominantes do filme. Na próxima tela tem uns exemplos de como eu gostaria que vocês entregassem os storyboards para mim. Ó. Tá vendo? Então, uma coisa que você tem que saber, por exemplo, quando você for desenhar um storyboard, você tem que desenhar no formato do veículo que você vai veicular. Então, se isso aqui você vai veicular no formato de televisão, legal. Então tá aqui, ó. Põe dentro desse encaixe dentro do formato de televisão. Tá? Então tem que desenhar de fora a fora. Não vai botar o desenho tipo aqui no meio, duas pessoinhas aqui, porque isso aqui não é a televisão inteira, né? Então você tem que cumprir todo a extensão desse material que está aqui. Então tem que pensar nisso como se fosse uma televisão. Ah, professor, mas a televisão aqui não está no formato 16:9. Sim, porque não é para ser real, é para ser uma referência. Aqui embaixo, lembrando que tem que ter
uma breve descrição da cena e o movimento de câmera que será utilizado, bem como o plano e o ângulo. Então isso é bem importante, isso fica errado o storyboard aqui, se você desenhar somente e não falar nada aqui embaixo, tá? Tomar esse cuidado sempre, tá legal? Não precisa ser na horizontal, você quer fazer de outra maneira? Quer? Maravilha, então tá aqui tem um outro exemplo para você fazer de outra maneira, ó. Legal? Então pode ser aqui, ó, mesma coisa, desenha aqui, as descrições estão aqui embaixo, então esse aqui fica sendo 1, fica sendo 2, fica sendo 3, fica sendo 4, 5 e o 6, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar vendo alguns exemplos de storyboard só para a gente finalizar. Já estamos só na fase de ver os exemplos já, e só para a gente dar uma olhadinha em cada um, como cada um pode ser executado. Tá aqui, ó. Aí, desenho bem acabado, bastante bem feito. Aqui tem as descrições laterais, né? Ah, essa aqui é a cena. Essa aqui é a cena 1. Então aqui, ó, tem a cena 1. Aí dentro da cena 1 eu tenho a tomada 2, eu tenho ainda aqui a tomada 2, ainda tenho a tomada 2, mas aqui eu tenho o frame 1, o frame 11, o frame 12 e o frame 13. Por quê? Porque significa que isso aqui é uma animação e aí ele precisa desse detalhamento de frame a frame para saber como vai ser feita a animação. E aí aqui diz exatamente o que o Charlie está fazendo e vai descrevendo cada uma das partes da cena que estão aqui. Beleza? Então tem algumas convenções, por exemplo, para você não ter que ficar escrevendo, né? Grande plano geral, plano médio, tilt, pan, traveling, o que é câmera, o que é close. Então tem algumas siglas que você pode abreviar. E aí você segue essa referência dessas convenções aqui para aquilo que você tiver e não tiver aqui, por exemplo, nessas referências da próxima tela que eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Isso aqui são referências. Ah, professor, mas aqui não tem o grande plano geral. Bom, se PG é plano geral, então como vai ser grande plano geral, né? Vai ser GPG, grande plano geral. É só você seguir a referência que a gente tem aqui. Então isso aqui é uma referência, então só para você ter uma ideia, para você não precisar ficar lá desenhando, escrevendo todos os nomes que às vezes não cabe na descrição. Você quer abreviar alguma coisa, você faz uma referência lá. Pode ser uma referência sua, mas em geral utilize essa referência aqui, essas convenções de referência que a gente está vendo aqui, acrescentando aí, por exemplo, meio primeiro plano, né, que eu falei para vocês, ó, meio MPP, primeiro plano, PP. Então, super close, por exemplo, aqui não tem super close, ó. Então aqui tem close. Ah, se o close é C, o super close você faz um S, C, pronto. Tá aqui, super close. Tá vendo? Então você vai fazendo, seguindo a norma do bom senso aí, para você fazer as descrições do storyboard bonitinhas aí como tem que ser feitas, tá? Então, você quer colocar lá no storyboard que vai ser um plano médio com uma PAN, então tudo bem, você põe lá PM, que é plano médio, aí você põe lá assim, PAN, pronto, aqui P. Pronto. Isso aqui já descreve, por exemplo, qual é o plano de enquadramento, qual que é o movimento de câmera. Se você quiser colocar o ângulo também. Aí você pode escrever aqui ângulo normal, escreve lá. Ângulo normal. Pronto. Com essa descrição simples que a gente tem aqui, ó, você consegue passar exatamente como você quer fazer o enquadramento, qual o movimento de câmera e em que ângulo tem que estar. Legal? Outras convenções que existem, por exemplo, ó, são uma outra tabelinha de convenções padrão aqui para vocês darem uma olhada. Quando você desenha um homenzinho e faz uma descrição, eu estou me referindo a detalhamento de gesto e postura. Quando tem uma câmerazinha e aí em seguida alguma coisa escrita é sobre movimentação e ângulo de câmera. Quando eu tenho aqui esse xadrez, né, porque na verdade aqui eu não estou vendo, mas aqui eu tenho um quadradinho branco aqui e um outro quadradinho branco ali, né? Então tem um detalhe sobre cor e preenchimento, isso aqui é sobre música, isso aqui é sobre ruído ou efeito sonoro, qualquer tipo de efeito sonoro, não efeito especial, mas efeito sonoro. Fotografia e desenho é só um quadrado, efeitos especiais é um raiozinho e referência no storyboard é esse quadrado com a setinha para cima. Tá bom? Então agora finalizou. Agora vamos ver só exemplos de storyboards simples que foram feitos com e sem capricho, tá? Então aqui nesses exemplos que a gente vai ver a seguir, ó, exemplos de storyboards com e sem capricho, significa que tem coisa aqui que eu acho que são boas, que vocês poderiam até entregar mesmo com essa simplicidade, mas tem coisas que talvez vocês não poderiam entregar porque não tem nem capricho
E nem tá tão bem feito assim, tá? Então vamos dar uma olhadinha no que eu acho legal e eu não acho legal. Ok, esse aqui é um simples que tá tranquilo, tá legal, tá limpo, tá fácil de entender. Então, mesmo que seja bonequinho de palitinho, tá facinho de entender. Tem variação de ângulo, tem variação de plano, tem variação de enquadramento, o que é bem importante para você ter dinâmica numa produção audiovisual. Então, se você coloca sempre a mesma cara de frente, então você não tem dinâmica. Então, você precisa criar uma dinâmica. Então, esse é um storyboardzinho simples, bem apresentado, bem interessante. Tá, esse aqui já não é tão legal assim. Embora seja aí um storyboard que tem uma variação de certas coisas, já não tá tão legal assim. Tá muito, muito, muito cru. Precisa melhorar um pouquinho mais, tá? Esse tá razoável, né? De ruim para razoável. Então você até pode entregar um desse aqui, mas olha que legal, né? O que é legal aqui é o nível de acabamento, assim, no sentido, eu não desenhei de qualquer maneira porca, né? Então eu fiz lá um cenário, tem lá no fundo uma preocupação em haver um fundo, haver um cenário, as pessoas andando, o sol nascendo, a pessoa conversando, e aqui você tem que ter o que elas estão conversando, e etc, etc. Então tá um storyboard de razoável para ok nesse sentido que nós estamos fazendo, tá? Nós estamos conversando aqui sobre essa simplicidade, tá? Aqui sim, um storyboard bem simples, que você poderia entregar tranquilamente, porque ele está bem, olha, mostra que a pessoa olhando no relógio, ela levantando o braço, chega perto tem o relógio, aí mostra as horas do relógio e aqui sucessivamente os outros enquadramentos de cena. Então esse aqui tem um desenho bem simples, mas que tá bem tranquilo de aceitar. Aqui mais uma vez, desenho simples, mas ok, mas legal, bacana, bem feitinho. Esse não muito, esse não tá legal, porque eu não tenho uma ambientação, não tenho uma cena, não consigo entender muito bem o que está se passando, tá? Então esse não tá legal, esse aqui não é um bacana, esse aqui é aquele interno, sabe? Você apresentar a sua ideia para alguém, enquanto você fala, você consegue apresentar a sua ideia, mas isso para apresentar para como se fosse o seu final não é legal. Isso porque também, ó, você não tem isso aqui retinho, bonitinho, desenhado, quadradinho, nem nada disso, né? Isso aqui tá horroroso, cada um de um tamanho, não fecha o desenho mal acabado, mal feito, né? Então não tá legal não. Aqui tá legal, tá bacana, né? Então tá tudo fechadinho dentro do quadro. Aqui tá vendo o movimento indicando o movimento de câmera para algum lugar. Aqui de novo outro indicando outro movimento. Então, ó, aqui ele falando sobre o campo de visão, né? Que é field. E aí falando, oh, perdão, campo de visão não, aqui sobre o campo, né? Que deve ser uma plantação de alguma coisa. E aqui é uma outra plantação de alguma coisa. Então por isso que tá field aqui. Aqui é a estrada, então deve ser aqui é a indicação do movimento, né? Para onde a câmera vai. Ela vai subir e vai mostrar alguma coisa. Ó, de novo, uma pan para cá, aqui eu tenho um outro movimento de câmera, tá vendo? Para lá. Então aqui indica o movimento do personagem, tá vendo? O movimento do personagem vai entrar lá. Tá vendo? Então bem bacana, muito bem feito, muito bem detalhado esse storyboard. O storyboard está muito de acordo, embora o desenho seja bastante simples, ele é um storyboard bem competente para apresentação. Também acho que esse storyboard está bem limpinho, está bem acabadinho, está bem interessante e bem legal para apresentação. Esse mais ou menos, né? É que como ele é bem descrito e bem detalhado na escrita, então pode ser que funcione bem. Falta alguma coisinha ainda, algum detalhamento aqui no fundo, então tá faltando algumas coisinhas. Aqui já tem uma certa ambientação, mas aqui acaba tendo esses repetecos de eu não sei onde a pessoa tá, né? Então fica um pouquinho prejudicado. Mas se você fizer um pouquinho a mais que isso aqui, já tá legal. Tá vendo como ele é limpinho, tem bastante escrito, bastante coisa aqui para detalhar, para explicar o que tem que ser feito, o que precisa ser feito. E agora a gente vai ver uns exemplos de storyboards complexos e profissionais, tá? Só para vocês entenderem o nível de cada um e a diferença entre cada um deles. Legal. Então esse aqui é o storyboard da origem, né? Esse aqui é aquela cena da batalha no elevador, né? Então você vê que o nível de complexidade do desenho é um pouco maior, né? Apesar de ser um sketch, né? Um desenho de cena bastante complexo e muito bem feito. O próximo é um desenho, é o storyboard de uma das cenas do Noviça Rebelde, né? Que é um clássico do cinema e é um filme que tem toda uma colorização, né? Para ser ele é pensado de uma certa maneira e vocês vão ver que no storyboard reflete exatamente
a maneira como o filme é passado, né? Que é um filme inocente, que é um filme que tem as crianças, e aí conta a história da noviça, né? Que se envolve com as crianças, que é babá das crianças, e depois ela se apaixona, enfim, pelo pai dessas crianças, e aí se desenrola o restante do filme, tá? Mas é um filme que tem toda uma ingenuidade envolvida, e é muita música, né? Ele é um musical, então é um filme que passa essa sensação logo no storyboard. Que, aliás, é um storyboard bem desenhadinho, storyboard artístico bem bonito, bem detalhado, bem interessante, tá? Esse aqui é um storyboard simples, mas eu quis mostrar para vocês como é feito um storyboard simples, mas com um traço técnico muito legal. Tá vendo como você consegue desenhar mesmo de maneira simples, fazer um storyboard interessante? Ó. Então aqui eu tenho o storyboard, aqui eu tenho como ele foi desenhado, lá de cá, e aqui como foi gravado. Que é muito próximo, né? Uma coisa muito próxima da outra, né? Muito interessante. Aqui eu tenho umas indicações, né? Algumas coisas aqui sendo indicadas e tudo mais. Cena seguinte, eu tenho aqui no slide seguinte, eu tenho o storyboard do Star Wars, né? De uma das cenas do Star Wars. Olha o nível de detalhamento do desenho. Já mostrei ele antes, mas olha o nível de detalhamento do desenho. Estou passando um pouquinho aqui mais rápido para vocês verem os outros, tá? Então esse aqui é do Star Wars, de uma das cenas de batalha lá do Star Wars. Esse é do Spartacus, também um clássico do cinema. Podem ir pausando aí para vocês olharem com um pouquinho mais de detalhamento para não precisar ficar esperando aqui, tá? Podem ir pausando, aí assim fica fácil de vocês verem o que vocês quiserem fazer e quiserem vendo. Aqui eu tento Seven, né? Que também é um filme, um thriller policial, drama, né? Muito, não sei se é drama, se é suspense, enfim, o subgênero já me foge um pouco. Mas esse aqui é da cena final do Seven. É muito legal. Esse aqui é do E o Vento Levou, que é o filme da década de 30, né? Da década de 30, mesma coisa, storyboard, tinha que ter storyboard, né? Então mesmo que era um cinema ainda com toda a tecnologia, ou com todo o pensamento de cinema que nós temos hoje, mas também tá aí o storyboard com um nível interessante de detalhamento, bem bacana. Esse aqui é do Jurassic Park, né? Lá de 1994, se eu não me engano. Então, storyboard muito bem desenhado, com um nível de detalhamento muito grande. E bastante bem feito, assim, já tem as indicações aqui embaixo também, mas é um storyboard realmente impressionante. Aqui eu tenho o storyboard dos Pássaros, que é um filme do Hitchcock da década de 60, que também é um storyboard muito bem desenhado, muito legal, muito bacana. No próximo slide, eu tenho o do Homem-Aranha, né, do Homem-Aranha 2, na verdade, esse aqui. Eu não sei o ano do Homem-Aranha 2, mas aqui eu tenho as indicações, por exemplo, de setas de transição de movimento, para onde está sendo jogado, tá vendo? Então aqui tem uma seta que vai para dentro, né? Então mostra para onde tem que vir o movimento, tá vendo? Ó, tá aqui o movimento de novo da cena. Então todas aqui tem várias indicações, as pessoas indo para o lado de lá. Então tem muitas indicações aqui das cenas e esse é um ótimo storyboard. Esse aqui, na próxima, é um storyboard que talvez se eu tivesse, vocês adorariam saber, né? Se vocês fossem gravar, né? Infelizmente a gente não fez essa gravação ainda. Esse aqui é da cena do banheiro do Psicose, né? Então esse aqui é do Psicose. É exatamente o storyboard utilizado da cena do banheiro do Psicose. Então toda a cena do banheiro do Psicose, né? Foi gravada baseado nesse storyboard aqui, que são 4 quadros. Então são 4, 8, 12, 16, 20. Aí eu tenho mais. Não, tenho 4, 8, é isso mesmo, né? 20. Aí eu tenho mais 20, 40, 48 quadros. Então aqui eu tenho 48 quadros desenhados de storyboard para produzir aquela cena do banheiro que deve ter mais ou menos uns 2 minutos e pouquinho. O próximo é de um filme muito conhecido, talvez considerado um dos melhores roteiros já escritos, que é do Cidadão Kane. Então também um storyboard com um nível de detalhamento de desenho impressionante, mas o próximo eu acho ainda mais impressionante e ainda mais detalhado, que é o do Blade Runner, de 1980 e uns quebradinhos aí, começo da década de 80, que é o Blade Runner original, que é desse nível aqui o storyboard. Então é realmente um nível de detalhamento impressionante. Ok? Isso era sobre storyboard.
Espero que vocês tenham gostado. O storyboard é fundamental na produção audiovisual. Então, se você não conhece alguém, se você não desenha, é importante ter alguém, conhecer alguém que desenha, que te ajude nesse processo. Se juntar com pessoas que saibam minimamente desenhar. O storyboard pode ser feito através por fotos, né? Storyboard assim de publicidade pode ser feito por fotos, assim, ou esses storyboards mais simples. Pode, mas você precisa encontrar as fotos que vão dar uma sequência lógica na cena. Se você colocar uma foto que nada tem a ver com a outra só porque o ângulo te interessa, os personagens também, você tem o storyboard do jeito que você quer. Então, às vezes fica um pouco complicado de fazer. Mas desenhando é a melhor maneira. Então, não precisa ser você exatamente quem vai desenhar, pode ser um amigo, pode ser um amigo do amigo, pode ser um colega, pode ser até alguém que seja profissional, ou seja, alguém que é de outro grupo, mas vai te ajudar nesse trabalho, não tem problema nenhum. Então, mas o storyboard é necessário e fundamental que ele seja feito, e ele é uma peça fundamental da produção audiovisual. Tá legal? É isso, pessoal.